Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, eu vou ler do verso 1 ao verso de número 5. Diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada a saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Oremos neste instante. Senhor amado e bendito, nesta noite do dia do Senhor, noite em que teu povo mais uma vez se ajunta para exaltar a tua majestade, nós queremos tributar a glória devida ao teu nome. Queremos agradecer a salvação que temos em Jesus Cristo, nosso Salvador maravilhoso. Queremos agradecer porque o Senhor se agrada em instruir o nosso coração, a fim de vivermos, ó Deus, nesse mundo caído, neste mundo em trevas, de modo digno do Evangelho, honrando e glorificando ao Senhor. Que o nosso entendimento, que o nosso coração, que a nossa mente agora sejam iluminados pelo Teu Espírito. Que o Senhor leve o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo, falando ao nosso coração mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Você já ficou desanimado ao tentar convencer alguém, alguma pessoa, acerca de Cristo Jesus? Há muitos pastores que ficam desmotivados em seu ministério, ao não perceber, ao não ver os frutos do seu trabalho. Dominicalmente, eles proclamam a palavra de Deus e não veem os resultados que eles gostariam de ver. Por conta disso, muitos deles acabam buscando técnicas a fim de melhorar o seu desempenho, a fim de falar melhor, de se expressar melhor. E de igual forma, há muitos crentes que acabam desistindo de testemunhar para os seus amigos e para os seus parentes, porque acham que eles só ouviriam alguém mais eloquente, mais capacitado. Eles se veem como pessoas inaptas, que não têm condições de falar de Cristo para outras pessoas. Nos versos anteriores aos versículos que foram lidos nessa noite, Paulo tratou da fiel pregação do Evangelho, que não busca agradar os homens, mas que exalta a pessoa bendita de Cristo Jesus. Logo depois ele relembra aos coríntios qual é a finalidade do chamado de cada um deles. Eles deveriam lembrar que não foram chamados por conta das suas qualidades, por conta daquilo que eles tinham diante de Deus. Eles foram chamados pela graça de Deus. E o seu chamado era para se gloriar não naquilo que eles faziam, não nas suas qualificações, mas no Senhor que os havia então colocado em seu reino. Paulo agora continua o assunto que ele começa a falar nos versículos anteriores, relembrando aqui um momento da história. Que momento é esse? Paulo vai relembrar o momento em que ele chegou na cidade de Corinto a fim de pregar o Evangelho. Foi Paulo quem plantou a igreja de Corinto. Foi pelo seu trabalho que aqueles irmãos vieram à fé. Paulo esteve em Corinto em uma das suas viagens missionárias. E é bom que você lembre que lá em Atos dos Apóstolos, Lucas vai situar os seus leitores dizendo que foi depois que Paulo pregou em Atenas, tendo um resultado
que um pregador não gostaria de ter, que ele chega na cidade de Corinto, onde ele fica por 1 ano e meio. Abra a sua Bíblia em Atos. Relembre aqui este momento. Atos, capítulo 17. Veja o versículo de número 32. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso, te ouviremos noutra ocasião. Veja que interessante. Paulo vem discorrendo no seu sermão, lembra? Ele chega no Areópago, ele vê um monte de altar e de repente ele vê um altar ao Deus desconhecido, e é a partir disso que ele começa então o seu sermão. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer é precisamente o Deus que eu estou anunciando. Então ele discorre sobre várias coisas e de repente ele menciona Cristo e a ressurreição de Cristo. Resultado, quando ouviram falar da ressurreição, uns escarneceram e outros disseram: outro dia a gente vai ouvir você sobre isso. Lembra que Paulo está dizendo aos coríntios: a palavra de Deus é loucura para os que se perdem? Pois é isso que está acontecendo aqui. Estes homens ouvem a mensagem de um Salvador que ressuscita dos mortos, e eles dizem: não tem sentido, para com isso. Outros vão falar: não, outro dia, diz o texto no verso 33, a essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estavam Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Agora repare o verso 1 do capítulo 18. Depois disto, depois desta experiência, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Paulo vai lembrar então aos coríntios esse momento da história, a sua chegada à cidade. E no testemunho que Paulo vai dar acerca deste momento, você vai ver que as convicções que tanto pastores desanimados quanto membros da igreja, que são chamados a testemunhar e querem desistir, convicções que eles precisam ter ao proclamar o Evangelho. Quais são as convicções que tanto pastores quanto crentes precisam ter ao proclamar o Evangelho? A primeira delas: você não deve confiar nos recursos humanos. Dê uma olhada no verso 1, lá do 2º capítulo da primeira carta aos Coríntios. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. A afirmação é muito simples. Olha, quando eu proclamei o Evangelho para vocês, e vocês receberam, vocês creram no Evangelho, eu não procurei usar uma linguagem rebuscada, eu não ostentei na minha linguagem, e nem busquei sabedoria. E é claro, ele está falando aqui da sabedoria humana. E de novo, lembre do que eu já mencionei. Paulo chega a Corinto, depois de ter passado por Atenas, depois de ter pregado no Areópago. Ele prega de fato um eloquente sermão naquele lugar. Havia ali filósofos. O texto diz que havia filósofos epicureus e estoicos. Paulo está pregando para esse público. Paulo chega a citar para eles um dos seus poetas. Quer ver? Volte lá. Atos 17, mais uma vez, e dê uma olhada no verso 18, primeiramente, diz assim: e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Dê uma olhada no verso 28.
Pois nele vivemos, e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Paulo fez tudo o que o pessoal diz para fazer. Ele citou filósofo, ele fez a ponte aqui cultural, ele pegou a questão do Deus estranho, ele falou, quando ele menciona Jesus e a ressurreição, o pessoal fala assim, tem lógica nenhuma isso aí. Isso que você está falando não tem sentido, vamos te ouvir outro dia, ou seja, o resultado não foi um resultado satisfatório, pelo menos não aos olhos humanos. Porque nós sabemos que na providência do Senhor, a pregação, ela não é somente para salvação. A pregação existe também para condenação de homens, para que fique categórico de que estes homens rejeitaram o Senhor que é anunciado nas Escrituras. Então, o que houve? Alguns creram, outros zombaram do que estava acontecendo ali. E é após essa experiência que ele chega a Corinto, cidade da qual, quando ele partiu, havia ali uma igreja estabelecida. O resultado em Corinto foi diverso. É claro que o tempo que ele ficou em Corinto também foi maior. Mas há um contraste bem interessante entre o que acontece em Atenas e o que vai acontecer na cidade de Corinto. 1 ano e meio, uma igreja estabelecida. E então Paulo está dizendo, lembra quando eu estive aí? Quando eu preguei o evangelho e vocês abraçaram o evangelho, eu não fiz isso com ostentação de linguagem. É claro que Paulo não está condenando aqui o estudo, tampouco Paulo está condenando a eloquência. Ele está condenando aqueles que confiam nesses recursos. Naqueles que acham que se tiverem estes recursos, as coisas serão melhores. Nas pessoas que depositam a sua esperança na forma e não no conteúdo do que é pregado. Os coríntios, por conta da sua cultura, estavam de fato acostumados com discursos elegantes, com discursos deslumbrantes. Paulo não confia nisso. Paulo não acha que tem que chegar pregando como os filósofos faziam, ou falar da forma como eles faziam para anunciar o evangelho. E se é dessa maneira, se quando Paulo pregou naquela igreja, aqueles irmãos creram na sua pregação, mesmo ele não tendo usado de todos estes recursos, não fazia sentido os gregos ansiarem por sabedoria, pelo menos não pela sabedoria mundana. Eles não foram salvos por conta da poderosa oratória de um pregador. Não foi isso que os convenceu. Não foi isso que os levou à fé. Fosse a retórica algo essencial a isso, lá em Atenas haveria mais conversões. Entretanto, o que aconteceu lá não faz sentido. Nós vamos ouvir sobre isso outro dia. Mas repare que Paulo vai falar um pouco mais no verso de número 4. Ele diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Paulo se portou então dessa forma, não tendo preocupação com esse tipo de persuasão mundana, por causa de uma resolução que ele tinha tomado e que ele cita no verso de número 2. Veja lá, verso 2 ele diz: porque eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. A ideia, eu decidi não depender dos recursos do homem. Eu decidi não focar nos recursos mundanos. E é preciso que eu enfatize mais uma vez, Paulo não era contrário ao estudo ou à retórica pela retórica. Ele não está criticando essas coisas.
Veja, compare o que Paulo está falando. Verso 4, ele diz: minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. Lá em Atos 18, veja lá. Lembre que em Atos 18 ele está em Corinto. E o texto bíblico diz assim, no verso 4: e todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Lucas, quando narra a estadia de Paulo entre os coríntios, diz: Paulo ia à sinagoga e persuadia aqueles homens. E agora Paulo dá o testemunho dele e diz: quando eu estive com vocês, eu não usei linguagem persuasiva. É por isso que você precisa entender o que Paulo está combatendo aqui. Ele não está combatendo os recursos, mas a confiança nos recursos. O que ele está dizendo então aos coríntios é que quando ele entrava na sinagoga ou pregava em outros lugares da cidade de Corinto, ele não fazia isso confiado na sua retórica, ou confiado na sabedoria humana. A ideia é que a sua retórica era só um veículo para a mensagem, para que o conteúdo fosse compreendido por aquelas pessoas. Ao proclamar o Evangelho, você não pode confiar em recursos humanos. Essa precisa ser a sua convicção quando você testemunha de Cristo, quando você proclama a outros o Evangelho. Meus irmãos, as pessoas não serão convencidas acerca de Cristo e da sua obra para a salvação por causa da eloquência de um pregador, por causa de palavras bonitas e bem colocadas. Mas ainda assim, muitos continuam confiando plenamente nos homens e nos recursos humanos. Deixa eu lembrar para vocês aqui algo que eu citei quando eu preguei o trecho em que Paulo fala acerca da pregação fiel. Eu falei para vocês que eu vi uma propaganda na rede social que falava que aquele material traria muitos esboços de sermão para que as pessoas, mesmo as pessoas que não conheciam muito a Bíblia, pudessem pregar de forma impactante. E então, se você ver o site, eles dizem assim: o objetivo desse pacote é poupar tempo. Com 5 minutos de leitura, você já consegue pregar o sermão sem maiores problemas. Gaste mais tempo orando, aqui tudo bem, temos que orar, e preparando a oratória. Não gasta tempo estudando o conteúdo. E o conteúdo é o Evangelho, pelo menos deveria ser. Não gaste tempo com o conteúdo, gaste tempo preparando a oratória, a forma como você vai apresentar todas estas coisas. Em outras palavras, deixe de perder tempo com o estudo e se prepare na sua apresentação. Infelizmente, há muitos pregadores que, em vez de se aprofundar no conhecimento bíblico do texto sagrado, buscam apenas melhorar a sua aparência, a sua apresentação pessoal, ou seja, como é que ele vai se apresentar, cabelo bem cortado, roupas bem elegantes, em alguns contextos roupas mais descoladas, o tipo de roupa que ele vai usar, a sua gesticulação. E veja, essas coisas não são ruins em si mesmas, é claro, mas confiar nestas coisas para convencer pecadores a irem aos pés de Jesus Cristo, meus irmãos, é uma tolice. E não só isso é uma tolice, isso é duvidar do Evangelho, é duvidar do poderoso Evangelho. Mas não são poucos os que têm enveredado por este caminho. Meus irmãos,
A igreja brasileira, ela passa por momentos muito difíceis no que diz respeito a estas coisas. E isso é notado quando você vê muitas pessoas admirando pregadores por causa da sua eloquência, por conta das suas piadas e palhaçadas que eles fazem no culto. Sabe o pastor fulano de tal? Que camarada engraçado. E um dia eu vi uma pessoa dizendo: eu fui no culto de domingo, eu nunca ri tanto na minha vida. Onde essa pessoa foi? No culto. Você vai rir num show de stand-up, você vai rir em algum lugar desses. Você vai ao culto e o que chamou a sua atenção é que você nunca riu tanto na sua vida, e essas coisas prendem a atenção. Vide aí o pastor palhaço, que tem tantos seguidores nas redes sociais. Ou ainda pessoas que saem encantadas com as elucubrações filosóficas, que não partem da Bíblia, partem da cabeça do pregador, parecem muito profundas, mas não estão enraizadas no Evangelho, e sai um monte de gente da igreja falando: foi maravilhoso, foi muito bom, mas Cristo não foi pregado, Cristo não foi anunciado. Então, quando as pessoas se ajuntam à igreja, por causa do carisma do pregador e das técnicas humanas usadas para impressionar o ouvinte, não há salvação, há adesão. Você tem um grupo, você se ajunta àquele grupo. Meus irmãos, quando existe esse tipo de comportamento, adesão, pessoas que entram na igreja dessa forma, logo deixarão a igreja, diante dos primeiros dilemas que enfrentar na vida, diante dos primeiros problemas. Um amigo meu, uma vez, comentando com alguém da igreja dele sobre esse pregador engraçadinho que tem aí na internet, falou para ele: não, porque o pastor fulano é um pastor muito bom, porque ele faz a gente rir bastante, ele conta algumas coisas muito engraçadas no sermão. E esse amigo virou para o membro da igreja e falou: pois quando você tiver com problemas profundos na sua alma, tenta lembrar de uma piada dele para ver se vai melhorar. E a pessoa então se tocou. É isso, piada serve para rir, e só. É o santo evangelho que cura a alma. Por confiar nos recursos humanos é que você tem apelo às emoções nos cultos. Músicas sendo tocadas no fundo durante o apelo, tudo para convencer as pessoas. Não com o evangelho, mas levá-las a tomar uma decisão por Cristo. Essa história é antiga. Estude sobre Charles Finney e as suas técnicas. O problema é que Finney entendia que a conversão é um assunto humano, é uma decisão humana, é algo que o homem tem que fazer. E se é o homem que tem que fazer, você pode usar técnicas para levá-lo a fazer. E Finney já morreu há um bocado de tempo. Os herdeiros estão por aí. As igrejas sofrem muito com o seu legado. Pela mesma razão, quando famosos se convertem, como eu disse hoje pela manhã, sejam aí esportistas, atores, cantores, eles logo são colocados para dar o seu testemunho, sem entender as doutrinas mais básicas, porque não se confia no que vai ser dito, se confia na pessoa. Olha, fulano de tal foi a Cristo, deve ser alguma coisa boa e é Cristo. A confiança está no homem, a confiança está na figura humana. Ao proclamar o evangelho, você não deve confiar nestas coisas. O texto então fala como é que você deve proceder. Ao proclamar o evangelho, você deve confiar plenamente no poder de Deus. É dessa forma
que você anuncia Cristo? Confiando no poder do Deus que comissionou os crentes a serem testemunhas do Senhor Jesus Cristo. Então perceba o texto. Após dizer logo de início que ele não anunciou o evangelho confiado nos recursos humanos, Paulo mostra qual foi o conteúdo da mensagem. De novo, verso 2. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu já mostrei aqui que no capítulo 1, Paulo disse, olha, os judeus pedem sinais, os gregos pedem sabedoria, nós pregamos a Cristo e este crucificado. Eu já mostrei quantas menções a Cristo Paulo fez, a partir do 1º versículo, até aquele momento. A mensagem de Paulo é uma só. Isso ele está lembrando aos coríntios, olha, quando eu preguei a vocês, eu não fiquei gastando tempo com questões deste mundo. A minha mensagem tinha a ver com Jesus Cristo crucificado. Essa é a mensagem, meus irmãos, necessária para a salvação. É a mensagem que está no Evangelho. Essa é a convicção de Paulo. Eu não me envergonho do Evangelho. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. A mensagem que está no Evangelho é a mensagem de Deus que se fez homem para morrer no lugar de pecadores, mas que não permaneceu morto, ressuscitou para a justificação do que crê. Essa mensagem, meus irmãos, por si só, é poderosa. É o poder de Deus para a salvação. Essa mensagem não precisa de melhorias. Essa mensagem não precisa de adaptações. Essa mensagem não precisa ser rebaixada para que as pessoas gostem um pouco mais. Você não precisa tirar as palavras duras de Cristo contra o pecado e contra os fariseus, porque isso vai espantar pessoas. Ela precisa ser pregada tal qual Deus nos entregou. Ela é a única mensagem que o Senhor ordenou que a sua igreja proclamasse para a salvação de todo que crê. Eis que estou convosco todos os dias, Jesus disse aos discípulos. Ele disse quando enviou os seus discípulos a pregar o evangelho. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Qual era o conteúdo da mensagem? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito. É esse o conteúdo. É disso que você proclama. É essa a mensagem da igreja. E Paulo estava tão certo do poder de Deus atuando no evangelho, que ele não se importa aqui em falar aos coríntios, ou a lembrar aos coríntios, como é que ele se encontrava pessoalmente, quando ele chegou naquela cidade. Veja o verso 3. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Já pensou que confissão é essa? Para um plantador de igreja, para um pregador, um missionário. Quando eu estive aí pregando o evangelho para vocês, eu estava temeroso. Era um momento de fraqueza. Meus irmãos, Paulo passou por muitas dificuldades. Ele passou por dificuldades também ali em Corinto. Abra mais uma vez a sua Bíblia em Atos 18, para que você compreenda o que Paulo está dizendo aqui. Paulo, chegando naquela cidade, só pôde se dedicar integralmente à pregação do Evangelho quando Silas e Timóteo chegaram à cidade e trouxeram ofertas para ele. Veja o capítulo 18, verso 5. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Até esse momento, Paulo se dividia entre o seu trabalho pregando a palavra e o seu trabalho fazendo tendas.
Ele precisava fazer isso para se alimentar. Ele precisava fazer isso para a sua subsistência. Ele não tinha de onde tirar recursos. Chegam estes dois irmãos, trazem ofertas, suprem Paulo daquilo de que ele tinha necessidade. Agora ele não precisa mais fazer tendas. Agora ele pode se lançar à pregação do Evangelho. Ele vai mencionar mais uma vez isso na segunda carta aos Coríntios. Abra lá a sua Bíblia. 2 aos Coríntios, capítulo de número 11. E veja o verso 8 e 9. Ele está dizendo assim aos coríntios: despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir, e estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. Mais uma vez ele está dando o testemunho, e aqui ele está dizendo: eu passei privação no meio de vocês, e ainda assim eu não fiquei apelando para fazer vocês me sustentarem. Paulo passou por dificuldades, Paulo enfrentou problemas e dilemas, não só isso. Volte lá, capítulo 18 de Atos dos Apóstolos. Paulo sofreu grande oposição naquela cidade, porque depois que ele fala no verso 5, que ele pôde se entregar completamente à palavra, o verso 6 diz: opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes. Quem que está se opondo? Os judeus. Paulo começou a pregar aos judeus que Jesus é o Cristo, e os judeus se opuseram ao apóstolo Paulo, e isso levou o apóstolo a ter medo. Olha, quando eu estive entre vocês, foi em fraqueza, temor e grande temor. E este medo de Paulo é confirmado ainda no capítulo 18. Paulo estava tão temeroso que o próprio Senhor Jesus Cristo aparece a ele com uma mensagem. Verso 9. Teve Paulo durante a noite uma visão, em que o Senhor lhe disse: não tenha medo, ou não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Jesus aparece e diz: olha, não precisa temer. E quando você nota aqui as palavras do Senhor Jesus, você percebe que Paulo estava temendo pela sua integridade física. Porque Jesus está dizendo: não tenha medo, ninguém vai ousar fazer nada com você. Pode ficar aí e pode proclamar o Evangelho. O que indica que Paulo queria ir embora. Ele começou e fez como ele fazia em todas as cidades. Chegava na sinagoga, pregava, diante da oposição, ele ia embora. Jesus aparece e diz: não, vai embora. Fique, eu estou com você. Por que Paulo está temeroso? Lembre que antes de estar aqui na cidade de Corinto, Paulo já havia sido açoitado e preso em Filipos. Vira aí algumas páginas da sua Bíblia, capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Veja o verso de número 22 e 23. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, o lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Foi isso que aconteceu em Filipos. Qual foi a reação de Paulo? Veja o verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Filipos, prisão, açoite, louvor ao Senhor Deus. Mas antes de Filipos, aconteceu ainda algo em Listra.
ele foi apedrejado pelos judeus de Antioquia e de Icônio. Naquela ocasião, ele chegou a ser dado como morto. Ele levou tanta pedrada que desfaleceu. Os homens olharam e falaram: pode deixar, morreu. Vamos embora. Agora ele chega na cidade de Corinto, depois de ter sido apedrejado, quase levado à morte, depois de ter sido açoitado, ele entra na sinagoga, prega a Cristo, os judeus vão se opor a ele. É difícil que ele tenha pensado: pô, de novo, mais uma vez. Será que vai ser sempre dessa maneira? Até quando vai ser assim? Paulo era um homem, e é por isso que ele queria ir embora. Jesus diz: não vai embora, fique. Ninguém vai ousar colocar a mão em você. Lá atrás colocaram. Jesus está falando: não vai ocorrer agora. Eu estou garantindo. Kissemarker, comentando esse texto, diz que Paulo experimentou medo e teve a sua coragem estremecida. Paulo confiava tanto no Evangelho que ele está lembrando aos Coríntios: quando eu estive aí, eu estava morrendo de medo, eu quase desisti, mas eu preguei a Cristo crucificado. Paulo então está deixando claro que não foi por ele, não foi por ele. Ele já falou isso aqui aos Coríntios. Acaso Paulo morreu em lugar de alguém? Alguém foi batizado em nome de Paulo? Então, se não foi por Paulo, pela sua eloquência, pelos seus recursos, só pode ter sido por meio do Evangelho que houve poder de Deus para a salvação. Ele está lembrando aos coríntios que eles estiveram diante de um homem angustiado, que abriu mão dos recursos humanos, sendo fiel à mensagem que ele tinha de entregar. Então, mais uma vez, eu preciso lembrar: não coloque a confiança nos homens falhos e fracos. O poder de Deus para a salvação não está nos homens, está no Evangelho. Mas é muito tentador, meus irmãos, aos pregadores principalmente, achar que eles são a causa de alguma coisa. Eu passei por uma experiência lá em Mogi das Cruzes, quando eu fui pastor de uma congregação lá na Vila Cléo. Eu preguei um sermão, e quando terminou o sermão, aqui dentro eu bati tanta palma para mim, falei assim: que sermão bom que eu preguei hoje. Esse sermão foi excelente, pensei eu. Então saí do púlpito, terminou a bênção, fui para a porta da igreja, fui receber os cumprimentos. O sermão foi bom. Daqui a pouco o pessoal está aqui falando: ô pastor, que sermão, hein? E foi passando um por um membro da igreja, e indo embora. E quando o último foi embora, ninguém mencionou o sermão. Eu falei: mas o que está acontecendo aqui? Domingo seguinte, eu preguei o que, na minha opinião, foi o pior sermão que eu já preguei na minha vida. Eu não conseguia raciocinar direito. Às vezes eu olho para a anotação e me perco, me embolo no que eu estou falando, não consegui concatenar algumas ideias, saí do púlpito arrasado. Pois quando o pessoal saiu pela igreja, uma senhora me abraçou e falou assim: pastor, Deus falou tanto comigo hoje. E naquele dia eu entendi, eu falei: eu já entendi, Senhor, já entendi, não precisa humilhar mais não, porque eu já entendi. Meus irmãos, tem nada a ver com o pregador. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Mas há outra lição a aprender aqui. Pregadores, pastores, não são super-homens. Eles enfrentam temores, eles desanimam, eles pensam em desistir, eles pensam em ir embora para outro lugar. Muitos crentes têm uma percepção muito errada, muito equivocada sobre os seus líderes, achando que eles nunca se abalam. Eles têm uma fé inabalável. Ore pelos seus líderes. São pecadores.
são pó, precisam da graça de Cristo. Ore então para que eles sejam instrumentos do Senhor na sua vida, e ore para que o Senhor os anime, para que o Senhor os encoraje, para que eles tenham a mesma convicção que Paulo teve após ter a visão de Cristo, que dizia: não temas, eu estou com você, permaneça, eu tenho muito povo nessa cidade. Porque pastores podem sim desanimar. Paulo está então mostrando um momento de fragilidade da sua vida, onde ainda assim ele pregou o evangelho, uma igreja foi formada, e agora ele escreve a estes irmãos dizendo: quando eu estive aí, vocês creram. Eu não fiz isso usando linguagem humana, sabedoria humana, eu preguei a Cristo e este crucificado. Paulo não tinha por que confiar em si mesmo, ele confiava no poder de Deus. Ele se concentrava no conteúdo do evangelho, Cristo e este crucificado. No que consiste então a pregação de Paulo? Verso 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Você sabe que Paulo, como apóstolo que era, realizava milagres. E muitas vezes você vai ter esta palavra que está sendo usada aqui no texto, demonstração de poder, falando exatamente destes milagres que eram executados pelos apóstolos. Mas aqui ele não está falando sobre curas ou outro tipo de sinal qualquer. O milagre a que Paulo se refere aqui no contexto é a transformação do coração do pecador. Esse é o milagre que Paulo está mencionando aqui nesse texto. E é importante que você saiba disso, porque há quem pense e ensine que quando o evangelho chega em algum lugar, precisa haver sinal, maravilha, prodígio. Lembre que os sinais serviam para confirmar o ministério apostólico e a sua autoridade, a autoridade do seu ensino. Fechado o cânon, não há mais necessidade desse tipo de sinal. É uma falácia achar que quando os pregadores chegarem, o evangelho chegar em algum lugar que ainda não tem presença cristã, vai ter milagre, porque não há promessa dessa em lugar algum na Escritura, exceto o do milagre que Paulo está citando aqui. Conversão, transformação dos corações. Aqueles que creem, meus irmãos, que precisa acontecer milagres, sinais e maravilhas, os mesmos que aconteciam no período apostólico, são pessoas que não se contentam e minimizam o maior milagre, a transformação do coração de pedra em um coração de carne. Porque pense bem, se para os que se perdem, Paulo já falou, a pregação é loucura, a mensagem do evangelho não faz sentido, some a isso um pregador desanimado, doido para desistir, uma mensagem que o povo não quer ouvir, um pregador que está temeroso. Como é que pode haver conversão? E a resposta é muito simples: milagre. O Espírito Santo age no coração do pecador de forma irresistível, transforma o coração do pecador, para que ele dê ouvidos ao evangelho, para que ele perceba a beleza de Cristo, do seu Salvador, e abrace o seu Salvador. É sobre isso que Paulo está falando aqui. Repare uma das palavras que ele está usando. Ele diz assim no verso 4: minha palavra e minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Essa palavra que aparece aí no texto, demonstração, é um termo que era usado no tribunal com relação a um testemunho que era dado.
Um testemunho que depois de dado, não poderia ser refutado e que provava de forma inconteste aquilo que estava sendo dito. Então, quando Paulo está dizendo, olha, a minha pregação consiste em demonstração do Espírito, ele está dizendo, quem persuade é o Espírito. Quem convence de forma irresistível é o Espírito. E quando o Espírito faz isso, meus irmãos, quando o Espírito demonstra quem é Cristo, não há quem possa resistir. Paulo está dizendo, eu não preciso da retórica, dos recursos humanos e nem da capacidade de convencimento que muitos homens têm, porque quem convence é o Espírito. E ele faz isso a partir de um vaso frágil, um homem cheio de temor, fraqueza e grande tremor. Um homem cheio de medo de que talvez, mais uma vez, ele vai parar na prisão, ou vai ser apedrejado. Mas este homem prega Cristo, e este crucificado, o Espírito demonstra isso. É o Espírito, então, quem faz a obra no coração do pecador a partir da pregação, a despeito da falta de recursos retóricos ou da fraqueza e temor de quem está proclamando. Dessa forma, então, o resultado é o que está no verso 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Paulo está dizendo àqueles coríntios orgulhosos, ávidos por pregação bonita, divididos em grupos, Deus salvou vocês pela loucura da pregação, usando um instrumento frágil. A obra foi do Espírito, para que ninguém pense de si mesmo além do que convém. Para que a fé que vocês têm não seja apoiada na sabedoria humana. Para que vocês não entendam que vocês foram a Cristo por conta própria, ou porque vocês são inteligentes, ou qualquer coisa parecida. A pretensa fé daqueles que se ajuntam à igreja, impressionados pelos pregadores, vai se mostrar vã em breve, porque não há firmeza para quem se apoia nestas coisas. Entretanto, se a fé é fruto da operação do Espírito de Cristo, aquele que traz a convicção acerca do pecado, da justiça e do juízo, não foi isso que Jesus disse que o seu Espírito faria? Eu vou enviar o Consolador, ele vai convencer o mundo. Ele não vai tentar convencer, ele vai convencer de forma efetiva do pecado, da justiça e do juízo. E quando o Espírito Santo opera desta forma, haverá verdadeira salvação. Você já avaliou a sua situação? Por que você está na igreja? Você está na igreja por amor a Cristo? Você foi convencido de que diante do Senhor, você é um pecador que merece o inferno e que não há outra solução para você a não ser o bendito Redentor? Ou você gosta da beleza filosófica, da argumentação, sobretudo no meio reformado? Em outros meios, não. Em outros meios, o pessoal vai pela emoção, mas no meio reformado, a exposição doutrinária é de uma beleza maravilhosa. Pelo menos para mim, eu acho que é. Encanta. Encanta quem gosta de pensar. E tem muita gente que abraça a fé porque gosta de pensar. É legal, interessante, as discussões filosóficas. Mas você entendeu que é pecador? Você entendeu o que Cristo fez na cruz por você? Você entendeu que sem depositar a sua esperança somente nele, você pode conhecer doutrina em abundância, recitar de cor os catecismos todos da igreja e não tem salvação?
é por meio de Cristo. E isso precisa ser avaliado. Ou você já pensou, será que eu não estou na igreja porque eu nasci numa família de crente? Meu bisavô era crente. Meu avô era crente. Meu pai é crente. Eu só posso ser crente. Eu acostumei. Eu vou à igreja desde pequenininho. E a igreja desde pequenininho não salva. Se você não entendeu que é pecador e que precisa de Cristo. Qual é a sua situação? Em que a sua fé se apoia? Onde está a sua convicção? Paulo está escrevendo a uma igreja orgulhosa, explicando todas essas coisas, dizendo, mais uma vez, o pregador estava fragilizado, ele não usou recursos humanos, ele pregou a Cristo crucificado. O Espírito convenceu e persuadiu para que a fé não se apoie na sabedoria humana. A confiança é no Senhor Deus. Quando você proclama o Evangelho, quando você testemunha de Cristo, você precisa confiar que Deus é poderoso para salvar. Ele salvou você. Ele pode salvar qualquer pecador. Você ouviu nessa noite que ao proclamar o Evangelho, então você não deve confiar nos recursos humanos, mas deve confiar plenamente no poder de Deus. O desânimo, meus irmãos, de crentes e pregadores, que eu citei na introdução, pode vir exatamente da falta de confiança no Evangelho, poder de Deus para a salvação do que crê. E quando não se confia no Evangelho, a gente precisa dos recursos. Uma igreja mais bonita, uma igreja agradável, uma banda impecável, coisas que os pecadores vão se agradar, nenhuma menção ao pecado, isso ofende as pessoas. Quando se crê no Evangelho, a palavra é pregada com fidelidade, na expectativa de que Deus fará aquilo que Ele disse que ia fazer. Porque aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então estude, conheça a Escritura, a doutrina. Pensem em boas maneiras de apresentar a mensagem, mas não confie nisso. Não confie na sua capacidade, porque é o Senhor, pelo Espírito, que vai operar a salvação. É a Trindade Santa que está trabalhando para a salvação. E eu quero que você então note mais um detalhe que eu deixei para este encerramento. Paulo está dizendo no versículo 1: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem. Vá lá no capítulo 1 e veja o verso 6. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Sabe o que Paulo está dizendo aos Coríntios? Cristo é o próprio Deus, porque o testemunho de Deus é o testemunho de Cristo. É a Trindade Santa que está operando na salvação, porque é o Espírito que está então convencendo os pecadores, Pai, Filho e o Espírito Santo. A Trindade bendita e santa salva pecadores. Confie então no poder do único e verdadeiro Deus.